Olá, estamos mais uma vez com você aqui no programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv, um site que permite que você, em qualquer lugar que você esteja, no Brasil, no mundo, pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, você possa ter a nossa programação 24 horas por dia aí, pertinho de você. Uma bênção muito especial. Rede Boas Novas, que tem por objetivo, que tem por missão abençoar vidas. É por isso que a nossa programação aqui, ela leva até você, sempre, em tudo que nós fazemos, um pouco do amor de Jesus. Seja qual for o assunto, nós sempre procuramos, através desses temas, transmitir a você que o Senhor te ama, que Ele é contigo, que a cada dia e a cada momento Ele está presente, seja qual for a circunstância na tua vida. Você crê nisso? Acho que sim. Você crê e especialmente algumas pessoas que já entenderam essa missão da Rede Boas Novas, elas, eu tenho certeza que já entenderam. São os nossos semeadores, aqueles que, tendo entendido a nossa missão, oram por nós, participam dos nossos desafios, nos ajudam a alcançá-los, contribuindo inclusive financeiramente, para que nós possamos chegar lá, para que nós possamos oferecer ao Brasil e ao mundo 24 horas de boas novas, de uma comunicação, de uma palavra saudável, de uma palavra de amor. Obrigadíssima, querido semeador. Quero dizer, como todos os dias eu repito, quero dizer que você faz toda a diferença, que você é muito especial, que você nos dá segurança, que nós sabemos que podemos contar com você. Como é bom a gente saber que tem com quem contar. Como é bom a gente saber que haja o que houver, terão pessoas que elas estão ali se colocando na brecha, elas estão atentas, elas estão nos ajudando a viver cada dia, a poder estar aí com uma programação entregue 24 horas por dia. Que Deus abençoe você, querido semeador, que Ele possa atender os desejos do seu coração, que Ele possa, porque só Ele pode efetivamente fazer aquilo que você precisa, te cobrir com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. E o nosso desafio para você que tem sido abençoado, você que gosta da nossa programação, você que tem o desejo de pregar o Evangelho de Cristo, aqui você tem essa oportunidade. Quando você semeia na Boas Novas, é isso que você está fazendo. Nosso desafio, torne-se um semeador. Liga agora, 212-6300. Vem fazer parte do Exército de Semeadores de Boas Novas. Você pode usar também o nosso site, o www.boasnovas.tv, e de uma forma segura se tornar um semeador. Não deixa passar essa oportunidade, não. Vem fazer parte dessa história, vem fazer parte, vem se aliar ao Exército de Semeadores de Boas Novas. 212-6300 ou www.boasnovas.tv. Deixa o Senhor te usar, meu irmão. Seja um semeador. Entrega aquilo que você tem ao Senhor e Ele vai te abençoar e Ele vai multiplicar, desde que esse seja um desejo real do seu coração, que você faça não para ter de volta, mas que você faça para que outras pessoas possam conhecer o amor de Cristo. Que Deus abençoe você. Nós contamos e precisamos de vocês, semeadores de boas novas. Que o Senhor Deus, Ele mantenha a sua boa mão sobre todos vocês, gerando graça, misericórdia e paz a cada dia. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema muito especial. As igrejas em células, elas vêm crescendo a cada dia e é interessante porque elas têm um formato que muito se assemelha ao utilizado pelos primeiros cristãos. Quando a gente pensa em célula, naturalmente a gente pensa em corpo. Quando se pensa na igreja em células, não é diferente. Há que se pensar também em algo que não atua isoladamente, faz parte de um conjunto, faz parte de um todo, faz parte de um corpo também. Mas o que é a igreja em célula? Como ela funciona? Quais são os seus objetivos? A igreja em célula, hoje, ela é um modismo ou uma estratégia da igreja atual?
É o que nós vamos conhecer no programa de hoje, quando conversaremos e aprenderemos mais sobre igrejas em células. Começamos com o nosso informativo e nossos convidados já estão aqui prontinhos para nos ajudar e para trazer informações sobre esse tema, igreja em células. Células são pequenos grupos se reunindo nos lares, principalmente, ou em outros lugares pré-determinados, em que um líder é o que serve coordenando os trabalhos que contam com a participação de todos. O nome célula é usado em virtude do seu crescimento ser similar aos das células de um corpo humano. Uma criança cresce pela multiplicação constante das células do seu corpo. A falta de crescimento indica que alguma coisa está errada e necessita de correção. Uma igreja em células se baseia nos pequenos grupos e o foco central é o alcance evangelístico. É nas células que as pessoas são atendidas nas suas necessidades físicas e espirituais. Necessitados recebem benefícios. Os feridos e traumatizados a cura e os laços conjugais são restaurados. É isso aí. Você já ouviu falar sobre as igrejas em células? Ou quem sabe você faz parte de uma célula no contexto da sua igreja? Uma bênção, né? Hoje a gente vai entender pouco mais o que é essa tão falada igreja em células. Aqui conosco para nos ajudar a refletir sobre esse tema, eu recebo o pastor Anderson Paca, ele que é pastor da igreja Semente do Amanhã, com sede em São Cristóvão e aqui na Barra da Tijuca também. Essa igreja trabalha com a visão celular. Muitíssimo obrigada, pastor. É um privilégio, um prazer. Quando fui convidado e tomei conhecimento desse tema, né? Então eu disse, não, eu tenho que priorizar, tem que estar lá, porque é um assunto realmente importante, que precisa ser bem esclarecido, porque eu creio que a visão, o resgate dessa visão em célula, na verdade, faz parte da essência da igreja. Então é um prazer estar aqui, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Bacana, obrigada mesmo para a gente poder conversar sobre esse tema. E também conosco o pastor Ezequias de Oliveira, ele que é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, e também trabalha com uma visão celular, não é isso? Muitíssimo obrigada, pastor. É verdade, é um prazer estar de volta aqui nesta casa, nessa nossa televisão, e não podia deixar de faltar atender esse convite para tratar desse assunto tão importante, tão interessante, porque infelizmente muitos deturpam a visão celular, mas quando pesquisamos e entramos e buscamos a conhecer, é uma arma muito boa para conquistar e multiplicar o reino de Deus aqui na Terra. Estamos no Rio de Janeiro há 4 anos e também implantamos esse sistema celular. E Deus tem nos abençoado muito. Não estamos assim na totalidade, pois sentimos algumas dificuldades. Mas, por outro lado, vemos o crescimento de Deus, o reino de Deus, o número de pessoas e que convivem mais próximo a nós. A célula traz o elemento, as pessoas estarem mais próximos e a aprender a ajudar um ao outro. E por isso que é muito importante a visão celular. Como é que vocês veem essa questão claro, né, vocês trabalham com esse tipo de ministério, têm atuado, em determinado momento a questão da visão celular, ela parecia um modismo, né? História do G12, aí qualquer um que fizesse algum trabalho de células já era G12, era criticado, era isso e aquilo. É um modismo ou é uma estratégia da igreja atual? Eu não classificaria assim, nem de modismo, nem de uma estratégia. Como eu falei, eu creio que isso faz parte da essência da igreja. Até os psicólogos, eles dizem o seguinte, toda pessoa, ela precisa crer que faz parte de um universo maior, de um todo, mas também ela precisa ser efetiva e funcionar num universo menor. Numa visão macro e numa visão micro, vamos dizer assim. Essas duas coisas, elas andam juntas, que são como 2 asas. Então, eu creio realmente que a igreja, que principalmente nesses tempos atuais, das necessidades do ser humano, que ela não entender isso como uma parte fundamental, ela vai ter perda, porque é como se fossem 2 asas, né? Vamos supor, uma estrutura tradicional, que a gente chama de tradicional, mas na verdade é a original, né? Que está lá no livro de Atos, diz que eles se reuniam de casa em casa, partiam pão. Jesus era pregado e ensinado de casa em casa e também no templo. Mas então,
como se esse casa em casa ele era importante na igreja original, na igreja primitiva, vamos dizer assim, né? Por que não é hoje? Então, eu creio que faz parte de uma essência. Então, a estrutura é um culto domingo, um culto na quarta-feira, onde eu preciso de Deus e eu vou domingo no culto e recebo a palavra, louvo ao Senhor e saio cheio, vamos dizer assim. E aí, na quarta, ou depende da igreja, na culto na terça, na quinta, eu retorno para me encher mais um pouco, porque durante a semana é como se eu tivesse perdido aquilo. Então, na verdade, é uma estrutura que é como se estivesse vivendo a velha aliança, vamos dizer assim. Eu estou terceirizando a minha responsabilidade de funcionar no corpo. Então, nós cremos que na visão celular, a célula não deve ser, vamos dizer assim, vista como o dia que o líder vai lá e faz a célula. Por exemplo, quarta-feira à noite, tá bom? A célula acontece todos os dias, porque ela é um grupo de pessoas debaixo de uma liderança que é treinada e supervisionada. Então, ali há um cuidado efetivo. Deixa eu só ouvir um pouquinho a opinião do pastor Ezequias com relação a essa questão de modismo e estratégia também. E a gente volta um pouquinho para começar a entender melhor o que é, como é que funciona essa coisa. Exatamente. A princípio, irmã Celeste, por também ser oriundo da Assembleia de Deus, lá em Pernambuco, no Nordeste, foi um pouco difícil aqui no Rio de Janeiro quando chegou ao meu conhecimento. Principalmente ali em São Cristóvão, meu irmão presbítero Arnaldo, fazendo parte, já tinham ali implantado a célula. E eu senti uma dificuldade, porque havia uma forma de pensar. G12, regressão, tanta coisa, ir para os encontros, isso foi uma dificuldade tremenda. Mas aí eu segurei, então houve uma resistência. Mas quando eu fui para Manaus, né, em 2003, fui para Manaus e lá encontrei a igreja em célula. Meu irmão, eu fui ao encontro, aí comecei a ver coisas diferentes e ali absorvi coisas tão importantes, verdadeiramente, a unidade da igreja. Ali nós passamos a ter uma aproximação melhor. E nos encontros que o pessoal faz aquele bicho de 7 cabeças, que não sei o quê, foi maravilhoso. Com toda a experiência que eu tenho na Bíblia, na palavra e no Evangelho, eu ali tive um encontro verdadeiramente com Deus e foi maravilhoso, que caiu por terra tudo aquilo que eu imaginava que seria. Barreiras. E foi maravilhoso, e dali para frente começamos a entender melhor e vivenciar um crescimento maior. Porque na verdade a célula traz com que as ovelhas tenham um acompanhamento, e no crescimento da obra o pastor muitas das vezes não tem acesso às ovelhas. Então tem os coordenadores, tem um líder de célula que vai conviver com ele o dia a dia e ajudar com que ele vá caminhando. Então foi maravilhoso, e nós temos visto como é importante vivermos em célula, não no modo de dizer assim, que questiona o texto, o nosso tema, né? Mas vê que é uma abertura e é oriundo da palavra, que quando aqui o nosso pastor já falou. E o início foi assim. Então nós estamos voltando àquelas origens. E isso é maravilhoso. Eu acho que não tem como a gente pensar numa igreja onde não haja o pastoreamento, onde não haja comunhão entre os irmãos, né? Muitas vezes, até pelo crescimento efetivo das igrejas, né? Templos enormes, um rebanho enorme, a grande reunião semanal, dominical, etc. Às vezes as pessoas entram, saem, elas já não convivem mais, elas já não se conhecem mais, né? Às vezes é impossível o pastor da igreja, ele dá conta efetivamente de pastorear um número enorme de membros daquela igreja. E aí, me parece que nesse contexto que vem a importância, a necessidade, a essência, né, dessa questão da igreja em células. Partes do corpo que elas vão buscar essa proximidade, essa comunhão. Mas isso é o que eu estou pensando aqui, né? Eu quero ouvir de vocês, na verdade, o que é a igreja em célula, como é que ela funciona, como é que são os objetivos nessas reuniões. A gente vai reproduzir o trabalho que é feito no dia a dia, nos templos? Eu já vou para o intervalo e volto para vocês me contarem essa história direitinho, tá bom? Vamos lá.